Ah, por que a mulher tem que ser mãe? Pelo mesmo motivo que o homem tem que ser pai. Só que não tem nenhum homem reclamando de ser pai. Não tem um movimento anti-pai. Um movimento pró-anticoncepcional masculino. Não queremos assumir nossos filhos. Existem homens que não assumem seus filhos, homens irresponsáveis, que são justamente aqueles que não são cristãos, que não são morais, que são dados ao vício, que são dados ao impulso, que são liberais sexuais. Agora, não existe uma marcha de homens contra suas responsabilidades paternas. Então, quando a gente fala sobre casamento, o movimento já criou uma mentira tão grande na nossa cabeça que a gente enxerga o casamento como um fardo feminino, através do pensamento feminista. Mas veja, não é o casamento. Ao mesmo tempo em que ele é um fardo para os dois, ele também é liberdade para os dois. Que vida miserável a de um ser humano que encerra todos os seus propósitos em si mesmo. Veja, vamos supor, o padre e a freira, que eles são celibatários. Eles não encerram a vida deles em si mesmos. A dona do convento a gente chama como? Madre, a chefona do convento. E o padre a gente chama como padre. Mesmo aquele que nega-se a maternidade e a paternidade por motivos religiosos, ele é pai e mãe. A freira é mãe de muitas almas, o padre é pai de muitas almas. A mulher e o homem, eles são necessariamente, essencialmente maternais e paternais. E isso é tão verdadeiro que a feminista que não tem filho tem 58 gatos. Ou ela vai criar uma ONG para ajudar outras mulheres. Alguma coisa você vai fazer. Se você não for um ser humano extremamente medíocre, egoísta, materialista e esvaziado de alma, você vai procurar fazer qualquer coisa que alcance outras pessoas. Você vai procurar. Inclusive, tem uma socióloga brasileira que é feminista e que, inclusive, parece que é anticristã, defende até a função social dos amantes e dos prostíbulos. Enfim, é uma loucuragem. Mas essa socióloga, a Genita Ameno, formada numa Universidade Federal brasileira, ela escreveu um livro chamado Crítica à Tolice Feminina. E nesse livro ela fala que a mulher tem dois lados, o A e o B. E esse lado é representado pela biologia feminina. Por exemplo, a nossa parte sensual é para fora. Mas a nossa parte reprodutiva é para dentro. E o homem, a sua parte sensual, sexual, tanto quanto a sua parte reprodutiva, também são para fora. Vou falar uma coisa meio baixa, tomara que não tenha criança de 12 anos assistindo essa aula. Mas por que necessidade, qual a necessidade de colocar o sacro escrotal para fora e não para dentro? Por que não poderia ser para dentro? Os óvulos não são para dentro? O ovário não está para dentro? Aí essa socióloga, ela combina a tese dela com a de uma outra feminista, que é a Camille Paglia, que inclusive, se não me falha a memória, ela é trans. Então eu tô falando... O quê? Eu acho Tomei que, uma não sei se ela é transgênero. Ela não é transgênero? É? Eu não sei. A Camille Paglia? Eu já vi uma entrevista dela dizendo que ela não se identificava com o seu gênero de nascimento, mas enfim, embora ela critique o tratamento hormonal para criança. Mas eu tô falando de duas feministas. Essas duas feministas, elas estão realmente preocupadas em tentar encontrar o lugar da mulher no mundo. Porque existe um número muito grande de feministas que está preocupada em colocar a mulher no lugar do homem. Isso é uma estratégia. Mas pode existir, e existem feministas que são um pouquinho mais sinceras, elas dizem assim, eu não quero botar a mulher no lugar que já é de outra pessoa. Eu quero descobrir qual que é o lugar da mulher, então. É uma preocupação legítima. Quem nunca se perguntou, homens e mulheres, qual é o meu lugar no mundo? Né? Então, o que essas mulheres falam? Olha, a mulher, ela é projetada para dentro. Dentro da mulher acontece a sua maior obra de arte, que é o bebê. O homem não faz isso, por isso ele está o tempo todo, olha que coisa bonita, e nem é cristã, porque as duas não são cristãs, que elas estão dizendo, o homem, o seu órgão reprodutor está para fora. Para ele reproduzir um bebê, ele tem que se livrar do espermatozoide, ele tem que expelir. A mulher, para produzir um bebê, tem que receber. Tudo isso impacta a mulher essencialmente psicologicamente. Então a mulher começa a olhar para dentro de si para produzir algo. O homem, por razões também biológicas, psicológicas e somatizadoras, ele começa a olhar para fora para produzir coisas. Então a Camille Paglia diz o seguinte, por que o homem pintou a Capela Sistina? Por que os nossos grandes escultores, os nossos músicos, Beethoven, Bach, Michelangelo, Da Vinci, porque eram todos homens? E a Camille Paglia dá uma explicação em uma entrevista dela. O homem está tentando deixar a sua marca no mundo. Ele precisa projetar para fora, porque ele não consegue projetar para dentro.
A mulher, ela está muito mais completa sozinha. As feministas enxergam isso como uma inferioridade. A mulher consegue projetar dentro do útero dela a minha Capela Sistina. Veja como é que pode isso. Eu com esse nariz grande, com esse olho preto e com esse cabelo preto, dentro da minha barriga eu consegui projetar a Catarina. Ela tem o olho azul, ela é diferente de mim, ela faz coisas que eu nunca faria. Quando eu morrer, ela estará lá. Alguém pode ir lá e implodir a Capela Sistina. Mas a Catarina vai continuar existindo. E para quem é cristão, a Catarina, minha filha, inclusive a filha do Guilherme também chama Catarina, depois que nós morrermos, ela continuará existindo. E se alguém matar a Catarina, os nossos filhos, e eles não deixarem herdeiros, a alma dessas meninas, é eterna. Então a mulher consegue produzir algo que o homem, assim, ele é copartícipe, né? Há metade, 50% dos genes da Catarina. Mas você entende que fui eu que fiz aquilo? Foi o alface que eu comi, foi o bife que eu comi, que se transformou em aminoácidos, que geraram para esse bebê o corpinho que ele tem. É a tinta da Capela Sistina, mas a capela é a mulher. Exatamente. Só que olha como o movimento feminista enxerga isso como uma dificuldade. Por quê? É a negação da natureza humana. O homem participa de uma forma. Se o homem não está levando o bebê dentro dele, então sobra para ele uma outra missão. Tu não tem nada, tu não tá carregando esse peso. Quem já teve um bebê sabe, dói as costas, dá uma preguiça, um sono, Jesus amado. Quando foi votado o impeachment em Santa Catarina, eu estava grávida. Depois, pós-impeachment, que eu tive que assumir a liderança do partido, a Catarina tinha nascido. A minha maior preocupação no mundo era tentar aguentar o sono e o cansaço. Diante disso, o meu marido sair para trabalhar e trazer o alimento para casa, isso na Idade Antiga, na Idade Média, esta cooperação é o que possibilita a existência da raça humana. Não é uma brincadeira. Quando o Guilherme estava falando aqui, as feministas pensam num mundo todo muito louco, radical. Só tem uma forma de você eliminar o natural, que é se você tiver uma revolução extremamente radical e artificial. É só assim. E assim você vai ter que mudar as pessoas. Isso que a Luísa Sonza está falando é assim, é alguma coisa que grita dentro de muitas mulheres. Talvez não seja o fato de todas, mas eu já recebi no meu gabinete, eu já encontrei pessoas mulheres com 35, com 40 anos, que me encontravam e choravam. Olha, eu li o teu livro tarde demais. Agora eu estou tentando fertilização in vitro, eu estou tentando tratamento de fertilidade e eu não estou conseguindo. Porque eu achei a vida toda que o que eu queria era isso. Então, ainda bem que eu li a tempo. Não tem problema você querer trabalhar. Só que assim, dentro do seu corpo existe um destino. Que a Simone de Beauvoir negava, a biologia não é um destino, é um destino. Ou você abraça ou você nega. Mas alguma decisão você vai ter que tomar em relação ao seu destino biológico. Mesmo se você quiser trocar de sexo, eu quero trocar de sexo. Ou seja, quero mutilar meu corpo para me parecer com uma pessoa de outro sexo. Você vai ter que tomar uma decisão com base no sexo que você tem. Então, a realidade grita em qualquer mulher. Desde a história da Grécia era assim, há uma diferença enorme entre a mulher solteira e a mulher casada. É como se fosse uma mudança de mentalidade. A mulher solteira quer conquistar o maior número de homens possível. A mulher casada quer que a solteira conquistadora não chegue perto do marido dela. E atrelado a isso está o matrimônio e há uma outra coisa, que é o patrimônio, que é o que justifica nós estarmos em uma sociedade patriarcal. Por que nós não estamos numa sociedade matriarcal? Pense nisso. Por que não são as mulheres que lhe dominam na hierarquia ou na autoridade? Por que nós não temos? Cadê as sociedades matriarcais? Onde é que elas estão? O que estão propondo para a gente? É uma sociedade matriarcal? Como é que funciona? Qual é a explicação? Vai funcionar como isso? Alguém tem como explicar? A Luísa Sonza vai me explicar? Vai ser como essa sociedade? Quem vai sustentar os filhos? A comunidade? O Estado comunista? Se a gente vai destruir o que a gente tem vai botar o que no lugar?